Olá, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, assuntos da palavra de Deus que você quer que a gente grave, que a gente vai estar gravando. Vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo o meu Instagram. Se você quiser me seguir, siga lá no Instagram também. Que Deus possa te abençoar. Eu quero falar sobre sonhos. Eu acho que não podemos viver nessa terra sem ter sonhos, sem ter desejos de realizar sonhos. E os sonhos, eles estão condicionados ao tempo. E não tem como realizar sonhos a partir do momento que você começa a sonhar, que você começa a desejar com algo, que você começa a sonhar com a empresa, com filhos, com família, com um casamento, sonhar com um filho livre das drogas, sonhar com a sua família toda se rendendo aos pés do Senhor, sonhar se livrando do alcoolismo, das drogas e etc. Então, existe milhares de sonhos. A pessoa pode ter um sonho de ir para Israel, um sonho de ir para os Estados Unidos na Disney. Isso são sonhos. Talvez esses sonhos são tão fáceis de realizar. Se você correr atrás e for bem dedicado, você alcança eles facilmente. Mas tem outros sonhos que não dependem de você. Ainda mais para pessoas que creem em Deus, elas esperam esses sonhos de Deus. Não espera esses sonhos dos seus esforços ou da sua força ou de forças de outras pessoas. Elas esperam em Deus. E os anos passam e esses sonhos não acontecem. Aparentemente não acontece porque no mundo espiritual já aconteceu, mas como ela não está vendo, ela só tem a fé para continuar crendo que aquilo já faz parte da vida dela, então ela esmurece. E muitas das vezes o sonho demorado enfraquece e você fica triste, às vezes deixa, talvez você tenha um sonho de ser um palestrante, de ser um pregador, de ser um- uma pessoa que grava um CD, ou sei lá, ou sai cantando em várias igrejas, ou de ser um missionário. Você tem um sonho de abrir uma ONG, você tem um sonho de. Aqui em Brasília está muito frio, muito. Em São Paulo está morrendo pessoas. Talvez você tenha aquele sonho de cuidar dessas pessoas na madrugada, de acolher elas, cobrir elas com cobertor ou dar um caldo quente, entendeu? Já fui muito, eu saía sozinho no carro, no porta-mala, entregando caldo na madrugada para pessoas que estavam com frio, e já tem muitos anos que eu não faço isso, mas passei muitos anos fazendo também e hoje eu não faço mais e estou negligenciando isso e essa semana eu estava pensando nisso, né? Quanta gente passando frio e eu comecei a sonhar com isso. Eu comecei a sonhar com isso de o ano que vem eu estar preparado. Eu sei lá, eu ter 1000 cobertas, entendeu? Cobertores bons. Cobertores aquele que tá socado lá no fundo do guarda-roupa de um amigo meu que já tem 4 meses que ele não tira de lá nem para tirar a poeira. Tá entendendo? Ele poderia me dar. Simplesmente ele falar, André, passa aqui em casa. E aí, você que está aí do outro lado, João, você poderia ligar para o seu amigo e falar, cara, eu queria juntar 100 cobertores, eu queria passar 8 meses juntando 100 cobertores para que no mês de junho, julho, agosto eu saísse na rua cobrindo pessoas, entendeu? Que está ali. Você não pode levar essas pessoas para dentro da sua casa. Talvez por falta de condições, mas você pode ir lá e colocar esse cobertor, aquecer aquela pessoa. Você pode talvez juntar mantimentos e congelar dentro de um freezer e vai conservar muito bem durante 5 meses, passar 5 meses para no período do frio você sair 2 vezes por semana ou até mesmo todos os dias, entendeu? No decorrer de 2 meses de frio, entregando sopa e aquecendo essas pessoas.
Pois bem, muitos têm muitos sonhos, mas as pessoas, às vezes, elas param de sonhar, elas... eu vou confessar que tá difícil gravar esse vídeo, mas elas param de sonhar. E por que elas param de sonhar? Porque elas param de crer. Elas param de crer que elas não são capazes mais de realizar esses sonhos. E em todo tempo elas deveriam crer que existe um Deus poderoso, um Deus soberano, que não se esquece dos seus filhos e que Ele é um realizador de sonhos. O prazer de Deus é nos galardoar, é Ele nos abençoar. O prazer de Deus é abençoar os seus filhos, é realizar os sonhos dos seus filhos, porque nós nos tornamos filhos de Deus pelo sacrifício de Cristo. E não existe nada nesse mundo que Deus ame mais do que eu e você. O amor de Deus, ele é poderoso, ele é abundante. E como tem gente que para de sonhar, mas eu queria te dizer, não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar, porque Deus, ele há de realizar os seus sonhos. Deus não é homem para que minta. Ele não é um de nós para que viva prometendo e não cumprindo. Nós sim, às vezes, queremos fazer, prometemos e não conseguimos cumprir porque nós somos falhos. Mas Deus não falha, entenda isso. Deus não falha. Deus, ele é verdadeiro. Ele não tem essa característica de falhar. Deus jamais falhou. Deus jamais falhou. Por mais que eu e você falhe, Deus, ele não falha. E quando ele promete, pode ter certeza que ele cumpre. Deus é perfeito nas suas obras. Imagine um homem, imagine você com 70 anos e Deus te faça uma promessa que você vai ter um filho. É uma situação meia que difícil. E aí 10 anos depois você está com 80 anos. Deus continua prometendo que você vai ter um filho. E você não pode ter filho. Sua esposa é estéril. E com 90 anos, Deus continua prometendo que você vai ter um filho. Saiba que Deus realizou o sonho de Abraão de ter filho. E ele se tornou o pai da fé. Você sabe por que Deus realizou esse sonho na vida de Abraão? Porque ele não duvidou. Ele continuou crendo. Deus, ele tem o poder, a glória, a misericórdia, ele tem um dom de mudar situações. Ele muda situações. Não há situação difícil ou impossível que Deus não possa tornar possível. Não há situação que você fala que não dá mais, que Deus não possa ir lá e falar, eu estou aqui e eu posso mudar tudo isso. Imagine um homem, imagine um jovem de apenas 15 anos, rejeitado por toda a sua família, cuidador de ovelhas, que, enquanto cuidava das ovelhas, tocava a harpa e oferecia louvores a Deus. Você acha que ele não tinha sonhos? Ele não tinha sonhos de ser aceito pelo próprio pai? Imagine você ser rejeitado pelo pai. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia fala que o pai de Davi chamou todos os filhos dele, mas esqueceu de Davi. Ele era rejeitado por Davi. Ou seja, ele falou bem assim, Eliabe, Sanabe, Lalabe, eu não sei o que lá, o nome dos filhos dele. Esse pode ser rei. Não, mas esse ali também pode ser. Mas aquele ali pode ser. Mas aquele infeliz que está lá no campo cuidando das ovelhas, aquele lá eu nem vou chamar ele. Mas saiba que existe um Deus, que os olhos dele estão em todos os lugares, inclusive está aí com você agora. Se tem uma coisa que Deus jamais vai fazer é te abandonar. É impossível que Deus te abandone. Não tem como ele te abandonar. Não tem como ele não deixar de olhar para você, porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A grandeza de Deus é tão absurda e tão incompreensível para a mente humana que eu vou te falar quem é Deus. Deus, ele é tão grande que ele está aqui comigo agora, gravando esse vídeo, e ele está com você. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, e antes, quando você
não estava assistindo esse vídeo e depois ele vai estar o tempo todo. A grandeza de Deus, a glória de Deus inunda toda a terra. Não sou eu que estou dizendo, Isaías diz isso. Talvez se você lesse a Bíblia, você compreendesse mais sobre o teu Criador, sobre o teu Pai. Talvez se você perdesse 10 minutos por dia do seu tempo diante da palavra de Deus, você compreenderia mais quem é você em Deus. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe o que você representa para Deus? Porque olha a dimensão da grandeza que Deus nos colocou. Na condição de nós sermos pecadores, Ele deu o bem mais precioso que Ele tinha para nos resgatar para o reino dele. Então isso significa que você é alguma coisa para Deus, que se você não fosse alguma coisa para Deus, se você não representasse, se você não fosse um bem precioso para Deus, Deus não daria aquilo que Ele mais amava, que era o filho dele. Entenda? Imagine que você é uma pessoa que mora aqui no Brasil ou fora do Brasil e veio uma nação poderosa e te fez de escravo. A primeira impressão era que passaria pela sua cabeça é: agora eu sou escravo, o meu país foi destruído e não tem mais jeito para minha vida, os meus sonhos não serão realizados. Mas é mentira. Isso é mentira. Você sabe por quê? Isso aconteceu na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas eles continuaram crendo em Deus e Deus colocou Daniel como senhor daquela situação. Então vamos mais para uma outra situação que você não está vivendo ela. Você não está vivendo. A sua situação é 10.000 vezes melhor do que essa situação de que Abraão, a situação de Davi, a situação de Daniel. Abraão, muito velho, não poderia ter mais filhos. Davi, rejeitado por todos os seus parentes. Daniel, feito escravo. Vamos para a vida de um homem que resolveu sonhar. Mas ele não sonhou os sonhos dele mesmo, ele sonhou os sonhos de Deus. José. José foi rejeitado pelos seus irmãos, foi lançado dentro de uma cova, dentro de um poço, foi vendido pelos seus irmãos para os seus primos, que eram os ismaelitas. Os seus primos venderam ele para uma terra distante, aonde o povo hebreu não tinha outra solução para eles a não ser considerado como escravo, como rejeitado e tudo mais. Depois ele foi lançado na cadeia e se tornou mais escravo ainda. Além de ser um escravo, ainda era um presidiário naquele país, longe de todo mundo, largado, abandonado. Mas teve um que não abandonou ele. Teve um que nunca abandona Deus. Deus estava lá e Deus é um realizador de sonhos. Você sabe o que você está precisando? É não se esquecer dos sonhos que Deus tem sonhado para a sua vida. É não se esquecer daquelas orações que você fez e você colocou desejos e propósitos e sonhos diante de Deus. Volta para a origem, volta para o relacionamento com Deus. Não abra mão dos teus sonhos, porque nada é impossível para Deus. O Senhor é poderosíssimo para fazer abundantemente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ele vai além do nosso conhecimento, ele vai além da ciência humana, ele vai além daquilo que os governantes estão falando ou dizendo. Deus não precisa que o país esteja alavancando ou declinando para ele poder honrar uma pessoa. E às vezes ele quer honrar a pessoa não para poder dizer: esse daqui é meu bebê querido, não. Todos nós, ele é pai, ele nos ama incondicionalmente. Então ele não precisa que nós possamos fazer grandes atos para poder agradar ele. Ele só precisa que nós continuamos crendo que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, para que Ele venha e tenha um relacionamento de pai e filho conosco. Amém? Fique com essa palavra, não abra a mão dos teus sonhos. O Senhor morreu na cruz para atender o reino dele, realizando os nossos sonhos também, realizando os sonhos de Deus sobre as nossas vidas. E tudo que Deus fará na nossa vida
não é para nossa honra, não é para nossa glória, não é para nos exaltar e colocar nós nos pedestal, como muitos pregadores têm falado isso aí. Tudo que o Senhor fará na nossa vida é para exaltar o nome de Jesus, é para que o nome de Jesus seja propagado e esse nome possa alcançar o maior, a maior quantidade de perdidos possível. Então saiba disso, quando Deus realizar os teus sonhos, dê a glória para Deus. Saiba que Ele não fez isso, não foi porque as tuas obras de jejum, oração, de subir monte, descer monte, de ler e tal. Não é nada disso. As tuas obras, Paulo fala bem assim, eu coloco todo o meu conhecimento e as minhas obras como estrume. As tuas obras, elas não significam nada para poder fazer com que a mão e o favor de Deus se mova ao teu favor. A única coisa que vai fazer que o favor de Deus se mova ao teu favor é a tua crença em Deus, é a tua fé. É a tua fé que o Senhor te ama e que você é filho dele e que por isso o Senhor virá de encontro à tua vida para que você seja uma bênção na terra e o nome de Jesus e que você possa levar o nome de Jesus. Se amanhã ou depois você se tornar um grande empresário, seja um empresário do Senhor, levando o nome do Senhor, ajudando e socorrendo os mais necessitados. Se você se tornar um grande pregador da palavra de Deus, saiba que você se tornou um grande pregador não por causa que o seu nome é Pedro ou João, é porque existe um nome que é poderoso sobre a sua vida, o nome de Jesus de Nazaré, aquele que se entregou na cruz pela sua vida. Amém? Fique com essa palavra, não desista dos teus sonhos, não desanime, volte às origens da oração, da crença, da fé, buscando ao Senhor, sabendo que Ele está próximo.